O Corinthians volta a campo neste domingo, 24 de agosto de 2025, para enfrentar o Vasco da Gama em um duelo que carrega peso histórico, rivalidade e também muita pressão para os dois lados. O jogo acontece no Rio de Janeiro, válido pelo Brasileirão, e coloca frente a frente duas equipes que, apesar da tradição, vivem momentos bastante distintos e cercados de cobranças. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no canal Só Rivais. Então já aproveita, deixa seu like, ativa o sininho e, claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente traz análise crítica, polêmica e sempre de olho nos quatro grandes de São Paulo e nos rivais históricos deles pelo Brasil. O Corinthians chega para esse confronto com a corda no pescoço. Apesar de manter uma leve vantagem histórica contra o Vasco, a fase atual não inspira confiança no torcedor. O time, que vem sofrendo com oscilações e resultados abaixo do esperado, sabe que não dá mais para perder pontos no campeonato. A pressão é grande, e não é apenas pelos números dentro de campo, mas também pelo momento político e administrativo do clube. A cada tropeço, a cobrança aumenta, e a relação com a torcida vai ficando mais tensa. Não é exagero dizer que o Corinthians entra em campo hoje não só para somar pontos, mas para tentar resgatar parte da confiança do torcedor. Do outro lado, o Vasco aparece motivado, jogando em casa e tentando aproveitar esse momento de instabilidade corintiana. E quem conhece São Januário sabe como a atmosfera ali é diferente, ainda mais quando a torcida sente cheiro de sangue do rival. O Vasco, que também não faz um campeonato brilhante, vê no confronto a chance perfeita de ganhar moral e respirar na tabela. Ou seja, não vai ser apenas mais um jogo, e sim um daqueles encontros em que os dois times precisam da vitória como se fosse uma final. O técnico do Corinthians preparou a equipe durante a semana, mas sem grandes surpresas. A escalação provável mostra a tentativa de manter uma espinha dorsal sólida, mesmo com alguns nomes contestados pela torcida. A questão é que os erros se repetem. Um meio-campo que muitas vezes não consegue dar intensidade, uma defesa que vacila em momentos decisivos e um ataque que ainda depende demais de lampejos individuais para funcionar. Não é segredo para ninguém que o Corinthians precisa de mais consistência coletiva. E é aqui que a crítica precisa ser feita com clareza. O Corinthians de hoje tem um elenco razoável, com alguns jogadores experientes e outros jovens promissores, mas falta organização. O problema não é só de qualidade técnica, mas de estratégia, de mentalidade e até de comando. É como se o time vivesse à base de remendos, sempre tentando tapar um buraco novo que surge a cada rodada. Contra o Vasco, esse improviso pode custar caro, porque o time carioca é perigoso quando joga em casa e sabe explorar justamente as falhas defensivas que o Corinthians tem mostrado. Agora, vamos falar de um ponto que pega fundo no coração do torcedor corintiano: a pressão histórica. O Corinthians tem vantagem no retrospecto contra o Vasco, mas isso não significa nada se o presente não for bem cuidado. De nada adianta lembrar vitórias passadas se hoje o time não mostra a força que sempre caracterizou o clube. E é justamente isso que tem incomodado a fiel. O torcedor olha para o time e não enxerga aquela entrega, aquela raça que deveria ser a marca registrada. Isso gera frustração, gera críticas e, claro, coloca ainda mais fogo nesse confronto. Já o Vasco, que também carrega seus próprios problemas, vê no Corinthians uma oportunidade de transformar pressão em combustível. O time carioca sabe que, se vencer, pode dar um recado forte para a torcida e até para o campeonato. O clássico entre esses dois times sempre teve esse peso simbólico, não importa a fase, quando se encontram, é jogo grande. E é exatamente esse clima que a gente vai ter hoje à noite. O treinador do Corinthians, pressionado, insiste que o grupo tem condições de reagir. Mas será que isso é o suficiente? A verdade é que as palavras não têm mais convencido. A torcida quer resultados, quer desempenho, quer ver o time jogar como o Corinthians. E se essa resposta não vier rapidamente, a situação pode ficar insustentável, tanto para o comando técnico quanto para a diretoria, que já vive momentos de turbulência. Outro ponto que merece destaque é a situação individual de alguns jogadores. Existem peças fundamentais que não estão entregando o que a torcida espera.
Alguns atletas parecem desconcentrados, outros não conseguem manter regularidade, e a verdade é que em jogos como esse não há espaço para falhas. Contra o Vasco, cada detalhe pode ser decisivo, e o Corinthians precisa estar atento. O problema é que, na prática, isso nem sempre acontece. O clima para esse confronto, portanto, é de tensão total. O Vasco quer aproveitar o fator casa e a instabilidade do rival, enquanto o Corinthians precisa desesperadamente de um resultado positivo para aliviar a pressão. O empate não resolve a vida de ninguém, e a derrota pode ser um desastre para o Timão. Esse jogo é daqueles em que cada dividida, cada lance, cada erro pode se transformar em um peso enorme. E é por isso que a gente diz aqui: o Corinthians está em um daqueles momentos que definem temporada. Não é apenas mais uma rodada, não é apenas mais 3 pontos em disputa. É um teste de caráter, de identidade e até de sobrevivência dentro do Brasileirão. A torcida está cansada de desculpas, e se o time não der resposta agora, o clima pode azedar de vez. Então fica a pergunta: será que o Corinthians vai conseguir se impor contra o Vasco, mesmo fora de casa, ou vai sucumbir mais uma vez diante das próprias falhas? A resposta vem logo mais, mas a verdade é que a pressão já está batendo forte antes mesmo da bola rolar. E é esse clima de decisão, de drama e até de polêmica que vai marcar esse confronto. Agora eu quero saber de vocês, torcedores: será que o Corinthians tem forças para reagir ou a pressão vai engolir o time mais uma vez? Deixem a opinião nos comentários e vamos debater juntos. E não esquece, se ainda não é inscrito no canal Só Rivais, se inscreve agora, porque aqui a gente sempre vai trazer esse tipo de análise crítica, direta e sem enrolação sobre os gigantes paulistas e seus rivais.